Shalom, shalom! Olá, meus irmãos! Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, quero te convidar a inscrever nesse nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 13, versículo 6, que diz assim o texto: Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Meus irmãos, quando o dono da vinha vier, vai encontrar frutos em nós ou não? Nessa parábola da figueira no meio da vinha, Jesus ele apresenta um detalhe muito expressivo e interessante que nos chama a atenção. É que a figueira ela estava plantada, ela estava dentro, no meio de uma vinha. E todos nós sabemos que a vinha ela é lugar de uvas, de onde se obtém também vinho. Mas ali estava algo ou alguém, bem assim como nós, como uma vida antagônica, uma vida diferente, na contramão do mundo. Meus irmãos, assim devemos ser como uma figueira, cuja natureza é produzir figos. Mesmo que todos à nossa volta, mesmo que todos do mundo até prefiram uvas, prefiram vinhos, que possamos produzir somente aquilo que Cristo nos ordenou. A pergunta que nos fazemos aqui é: temos nos intimidado em produzir os frutos de cristãos neste mundo onde a maioria tem desejado o contrário? E deste nosso texto apresentaremos algumas lições interessantes que vamos compartilhar. A primeira lição é que Deus nos plantou no mundo, mas espera frutos da nossa natureza cristã. Meus irmãos, a figueira estava no meio da vinha, mas não podia nem deveria produzir uvas, pois a sua natureza era produzir figos. E por isso muitos têm olhado para o fruto dos outros e deixam de produzir aquilo que Deus a eles determinou. Assim também tem sido o cristão, assim também é o cristão. Vivemos no mundo, trabalhamos no mundo, convivemos com pessoas no mundo, mas a nossa natureza foi transformada por Cristo Jesus. A palavra de Deus ela vai nos dizer em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, assim como se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ei, meu irmão, na nossa vida, tudo se fez novo. E com isso, podemos até nos questionar: vamos continuar olhando para o fruto dos outros e continuar improdutivos, ou vamos fazer aquilo que Deus nos determinou? Mesmo vivendo no mundo, nossa natureza agora é pelas coisas do Espírito Santo de Deus. Já não somos nem vivemos das coisas passadas. Jesus, meus irmãos, Jesus já nos transformou e somos criaturas novas em Cristo Jesus. E a segunda lição que vamos apresentar do nosso texto é que não devemos produzir os mesmos frutos do mundo, ainda que a maioria os admire. Meus amados, imaginemos uma figueira olhando para a vinha ao seu redor. Todas as plantas produzindo uvas. Talvez, se ela até pudesse pensaria: vou até tentar produzir uvas. Está todo mundo fazendo isso? Mas isso não seria sua nem a nossa natureza. E é assim, desse mesmo jeito acontece conosco. O mundo produz tais como egoísmo, o mundo produz avareza, o mundo produz corrupção, mentira, orgulho, ódio e uma falsa alegria. Mas nós, como cristãos, fomos convidados a temos um chamado para produzir e gerar o fruto do Espírito. A Bíblia ela declara em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 em diante, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mesmo que todos ao nosso redor estejam produzindo outros tipos de frutos, nós devemos continuar
produzindo, devemos continuar gerando frutos que Cristo nos ensinou. O fruto do Espírito, que o Espírito Santo realiza e que gera em cada um de nós, nós que cremos em Cristo Jesus. E a terceira lição que extraímos do texto é que o dono da vinha virá procurar frutos. Meus irmãos, mediante os dias atuais e como a igreja de Cristo tem se posicionado, a pergunta que nos fazemos aqui é: será que quando o dono da vinha vier, ele encontrará frutos na figueira? O interessante é que o dono da vinha, ele veio procurar figos e não uvas. Então, ele sabe, ele, o dono da vinha, conhece e ele determina em nós um propósito. E creia, todos os planos e todos os propósitos de Deus para a nossa vida, nenhum deles ficarão nem serão frustrados. Todos eles vão se cumprir. Assim também Deus, o nosso Deus, sabe onde Ele plantou a cada um de nós e qual é a nossa natureza espiritual. Quais tipos de frutos devemos produzir? A pergunta, meus irmãos, a pergunta que nos fazemos aqui é: estamos frutificando o que Deus nos mandou ou estamos paralisados porque queremos fazer e dar o que o mundo tem feito e não o que os céus e o que Deus nos determinou? João 15, verso 8 vai dizer: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Que as nossas atitudes glorifiquem a Deus, o nosso Pai, e não copiemos em hipótese alguma o mundo. Deus não espera de nós os frutos deste mundo. O nosso Deus, Ele espera os frutos de Cristo em nossas vidas. E se deixarmos de frutificar, segundo a natureza cristã, a parábola traz um alerta para nossas vidas. A árvore improdutiva pode ser cortada. Meus irmãos, vamos produzir os frutos que o dono da vinha quer, ou vamos ser cortados? Creia nisso. Ao concluir essa nossa reflexão, nós aprendemos desta parábola 3 verdades a serem apresentadas. A primeira verdade é que estamos plantados no mundo, mas a nossa natureza é espiritual, é segundo o Evangelho, segundo o que declara a palavra de Deus. A segunda verdade é que não devemos produzir os frutos do mundo, mas os frutos que Deus quer de nós. E a terceira verdade: o Senhor da vinha virá procurar frutos em nossa vida. Mesmo que todos ao redor da nossa vida estejam produzindo frutos diferentes, permaneçamos fiéis à natureza que Cristo nos deu, confiando a cada um de nós. Amém? Guarda essa palavra em seu coração e que ao guardar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.